Você nunca terá uma segunda chance para causar uma excelente primeira impressão. Você acaba de conhecer alguém em fração de segundos. Essa pessoa já fez uma completa avaliação sobre seu grau de instrução, seu nível socioeconômico, seu grau de competência, até mesmo a sua inteligência. Acaba de ser avaliada em questões de segundos. E apesar de essas avaliações todas acontecerem numa fração de segundo, e apesar de essas avaliações durarem apenas alguns segundos, essas impressões podem permanecer por anos na mente das outras pessoas. Será que é possível superar uma má primeira impressão? Claro que sim. Quantas vezes a gente conhece alguém, fica muito amigo dessa pessoa e até comenta: você acredita que quando eu te conheci, eu não ia com sua cara? Sim, é possível apagar essas más primeiras impressões. No entanto, se você quiser corrigir uma má primeira impressão, você vai ter muito trabalho pela frente. Quer saber um pouco mais sobre como criar uma excelente primeira impressão? Mas só depois da vinheta. Olá, eu sou Alberto Delísula, professor de psicologia, professor de hipnose. Bem-vindo ao nosso curso gratuito de carisma e persuasão. E nessa aula vamos falar sobre como causar uma excelente primeira impressão. Por que será que primeiras impressões são tão fortes e podem durar tanto tempo? O primeiro motivo é que muitas vezes elas estão certas. Em uma pesquisa realizada na Faculdade de Texas, em Austin, pessoas eram solicitadas para fazer tipo um diagnóstico da personalidade de outras pessoas. Mas com um detalhezinho, essa avaliação seria feita a partir de apenas uma foto. Então era mais ou menos assim, a pessoa via a foto e avaliava aquela pessoa da foto envolvendo 10 critérios de personalidade. E os traços de personalidade que seriam utilizados para avaliar as fotografias seriam extroversão, abertura. Abertura faz referência a ter uma mente aberta para ideias novas. Simpatia, amabilidade, responsabilidade, estabilidade emocional, autoestima, solidão, religiosidade. E o 10º seria orientação política. Imagina, até a orientação política entrou nesse negócio. E em média, as pessoas conseguiam julgar com precisão 9 entre esses 10 traços de personalidade, olhando apenas por uma foto. Ou seja, pela foto, pela linguagem corporal da foto. Claro que não eram fotos 3x4, né? Aquela que você coloca na identidade que não quer mostrar para ninguém. Eram fotos mostrando situações do dia a dia. E apenas por meio da foto, conseguiu inferir bastante sobre cada uma daquelas pessoas que estavam ali representadas. Numa outra pesquisa, separaram clipes de apenas 2 segundos de uma aula de um professor. Atenção, 2 segundos. E apresentaram esses clipes de 2 segundos para pessoas que não conheciam o professor poderem avaliar a sua aula. Olha que impressionante. As avaliações das pessoas que viram aqueles clipes de 2 segundos foram muito semelhantes às avaliações feitas pelos pares. Os professores que conheciam o professor também o avaliaram e fizeram uma nota semelhante. Os alunos deram uma nota semelhante àquela nota que os desconhecidos deram, avaliando apenas 2 segundos da aula. Quando a gente pensa no contexto de entrevista de emprego, e se você aí trabalha fazendo recrutamento, pode até comentar aqui depois, grande parte da decisão envolvendo a contratação vai acontecer antes da outra pessoa falar qualquer coisa. Já ouvi recrutadores falando comigo o seguinte: Alberto, ele tinha uma excelente capacidade técnica. Ele até falava muito bem na entrevista, ele foi bem na entrevista. Mas infelizmente naquele momento, o santo dele não bateu com o meu. Existe no português aqui no Brasil essa expressão, o santo do outro não bateu comigo, que faz referência justamente a essa primeira impressão. Houve uma má primeira impressão. E essa má primeira impressão custou para a pessoa que estava se candidatando à vaga o próprio emprego. Por que será que essas primeiras impressões
acontecem tão rapidamente, são tão importantes para a gente. Na época do homem primitivo, ele não tinha muito tempo para avaliar o que seria positivo ou seria negativo para a vida dele. Chegou alguém no ambiente, seja de outra tribo rival, ou seja um animal, o homem primitivo tinha que fazer uma avaliação de segundos. E essa avaliação de segundos permanece até hoje. Eu falei até agora sobre toda a importância da primeira impressão. E a dica? A técnica que eu vou ensinar agora veio do homem primitivo, que é algo que acontece instintivamente. Existe uma movimentação que a gente faz na sobrancelha, que é levantar a sobrancelha, que mostra ar de surpresa. Em inglês, essa movimentação tem o nome de eyebrow flash, que é o piscar da sobrancelha. E toda vez que a gente vê alguém que a gente conhece, mas que a gente não vê há certo tempo, alguém que a gente gosta, nós fazemos esse olhar de surpresa, esse eyebrow flash. E é claro que o eyebrow flash não vai resolver todas as questões envolvendo uma excelente primeira impressão. Mas o eyebrow flash é uma movimentação que consegue conectar-se com a mente inconsciente da outra pessoa, mostrando familiaridade. Mas tem um detalhe importante aí. Se você fizer esse eyebrow flash sem ter uma postura H+, não sabe o que é postura H+, olha aqui no card, porque eu falei na aula anterior. Se você não tiver uma postura H+, ou seja, um contexto hipnótico bem criado com uma intenção positiva, o eyebrow flash vai ficar uma técnica meramente mecânica. Aliás, vai te dar mais problema do que benefício, porque se a técnica de rapport, de carisma, fica mecânica, a outra pessoa percebe que você está forçando a barra. E vai ser o H+, essa postura de intenção genuinamente positiva dentro do contexto hipnótico, que vai permitir que técnicas como eyebrow flash ou até mesmo espelhamento não fiquem meramente mecânicas e se tornem realmente técnicas genuínas. E aí, tá gostando desse nosso curso inédito aqui no YouTube de carisma e persuasão? Toda quarta-feira tem vídeo de carisma, hein? Então, se está gostando e se viu o vídeo até agora, a hashtag vai ser piscadinha malandra, para se referir a esse levantar da sobrancelha. E até a próxima.